Olá, meu nome é César Vanucci. Eu sou repórter. Por conseguinte, não sei senão muito poucas coisas. O programa que eu estou lançando hoje intitula-se Percepção. E há uma historinha a ser contada que explica a razão desse programa. Meu saudoso irmão Augusto César Vanucci, que foi diretor da linha de shows e programas humorísticos da Rede Globo de televisão, uma das figuras mais destacadas no cenário da comunicação eletrônica no Brasil, ganhador do primeiro Emmy concedido a um brasileiro nos Estados Unidos e de vários outros prêmios internacionais de grande relevância na carreira de qualquer artista, idealizou, à época em que estava na Globo, um programa com essa denominação, Percepção. Esse programa, apesar de vários pilotos que chegaram a ser realizados, nunca foi levado ao ar. Por circunstâncias que não interessa aqui sublinhar. Mas, algum tempo depois, ele levou um programa que encerrava as mesmas características da proposta do Percepção para a Rede Bandeirante Televisão. Esse outro programa tinha a denominação de Terceira Visão e fez muito sucesso. Os telespectadores vão se lembrar disso. O Percepção, uma homenagem à memória de Augusto César Vanucci, se fundamenta na mesma linha de raciocínio que levou Augusto César a conceber o Percepção, que não foi levado ao ar. É uma proposta de aglutinar episódios dos quais eu fui testemunha ocular ou que sejam fruto de observações, investigações, pesquisas e leituras que fiz como repórter, referentemente à intrigante e fascinante temática transcendente. É o tal realismo fantástico, expressão cunhada por Louis Pauwels e Jacques Bergier, naquele espetacular livro chamado O Despertar dos Mágicos. Eu vou, periodicamente, contar historinhas em episódios que pretendo sejam estimulantes à reflexão do telespectador, envolvendo a tal temática transcendente. E começo justamente relatando um episódio que está inserido na história de Augusto César Vanucci. Quando o Augusto admitiu a possibilidade do lançamento de Percepção, e conforme já sublinhei, chegou a fazer a respeito, na série que ele queria levar ao ar, vários pilotos, ele me convidou, assim como outras pessoas interessadas no tema, para ajudá-lo na confecção de um programa sobre ufologia. E reuniu, no Rio de Janeiro, um grupo de renomados pesquisadores. Vou citar alguns nomes.
O saudoso general Uchoa, que era professor dos institutos mais avançados das Forças Armadas, autor de livros sobre os OVNIs, o jornalista João Martins, o fotógrafo Ed Keffel, a saudosa Irene Granchi, o saudoso pesquisador Ulvio Brant Aleixo e um fotógrafo também que ficou famoso, chamado Alfeu, responsável por uma foto que correu o mundo e que mostrava evoluções de disco voador sobrevoando navios da Esquadra Brasileira durante um exercício naval na Ilha da Trindade. E outras personagens muito destacadas do setor da pesquisa ufológica. E eu também, como repórter, fui convidado. E aí aconteceram coisas muito inusitadas que vou hoje relatar aqui para o telespectador. Eu me achava hospedado no hotel do Rio de Janeiro, Hotel OK. E junto comigo se encontrava um produtor de televisão da Rede Globo, que trabalhava em Minas Gerais, jornalista como eu, e que eu ficara conhecendo naquele momento. Esse jornalista sentou-se ao meu lado na mesa do café da manhã e subitamente eu observei que ele ficou assim, de repente, transtornado, numa avaliação falsa, equivocada do que estava acontecendo. Eu supus que ele tinha, naquele momento, ingerido aquela que matou o guarda. Mas não era nada disso, como vou explicar. Ele, tomado assim de um estado de espírito diferente, de forma pausada, me disse o seguinte: o Tancredo Neves não vai tomar posse. Espantado com a afirmação, eu retruquei: ué, que deixa disso. Wilson, o nome dele é Wilson Miranda. Deixa disso, Wilson Miranda. Não há mais clima no Brasil para impedir o avanço democrático. Ele tomará posse, sim. Ele perguntou: se não vai ser nada disso. O Tancredo Neves vai ser acometido de uma doença na véspera da posse e vai morrer. Ele fez aquela afirmação, me espantou. A gente reconduziu a conversa para outros temas e nós fomos então para a Rede Globo. Chegando lá, eu procurei o meu irmão Augusto César, falei: Augusto, você vê o que dá esse negócio de ficar mexendo com disco voador? O cidadão Wilson Miranda, que eu conhecia há pouco, acaba de me fazer essa revelação nessas circunstâncias. Augusto achou graça na minha ponderação de que ele talvez não tivesse ingerido bebida alcoólica. Falou: nada disso, Augusto. Ele é um César. Ele é um vidente muito esclarecido. É bom anotar o que ele falou. E então eu anotei. Muito bem. Instantes depois, o telefone soou. Era uma chamada que vinha de Teresópolis, de um sensitivo chamado Paulo Cronenberg, de saudosa memória. Paulo Cronenberg é muito conhecido nos meios ufológicos. Ele mandou me chamar no telefone e disse o seguinte: César, eu vou revelar a você uma coisa surpreendente. Esta madrugada, criaturas do espaço estiveram comigo, veja só o que ele falou, e disseram que o seu irmão, que está fazendo programa sobre OVNIs, vai ter uma revelação muito perturbadora sobre a existência de disco voador. Eu voltei ao Augusto falando: Augusto, está vendo? Falei para você que esse negócio, esses temas provocam reações surpreendentes. Nós rimos muito e ficou o episódio por aí.
Aí foram feitas as gravações lá daquele programa que ele presumia, ele entrevistou as pessoas, me entrevistou, etc, etc. Para encurtar razões, à noite eu voltei para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu fui com uma pessoa que me aguardava no aeroporto da Pampulha, à casa de um cidadão muito especial chamado Odilon Ferreira. Esse Odilon Ferreira é desembargador aposentado e tem dons especiais na área das curas metafísicas. Eu vou um dia contar histórias dele. E quando eu cheguei lá e contei que estava no Rio, com Augusto, etc, etc, ele vira para mim e me diz, para meu espanto e para minha surpresa, o seguinte: César, o seu irmão está fazendo um programa sobre disco voador, como você está me contando, e eu tive uma revelação de que seres do espaço vão estar com ele para fazer uma prova da existência dos discos voadores. Eu perguntei se ele conhecia Paulo Cronenberg, ele falou que não conhecia. Então, duas informações fixadas no mesmo ponto, por pessoas que não se conheciam, fazendo antecipação de coisa fantástica. Eu preferi não falar nada com o Augusto naquela noite. Sabe o que aconteceu na manhã seguinte? O Augusto me telefonou, de manhã, me acordando, para revelar que ele estava na residência dele, em Itanhangá, no Rio de Janeiro, quando, subitamente, foi levado até a varanda da residência, que dava vista para a Pedra da Gávea, e surpreendeu-se com o surgimento, diante da varanda, de uma enorme nave, colorida, esbanjando luzes, da forma, segundo ele disse, uma forma muito especial. Ele usou uma imagem na época, forma de um esperma, diz ele. Curioso essa observação dele. E que aquilo diante dele arrancou a seguinte exclamação: se é preciso provar alguma coisa para mim, não precisa, porque eu acredito. E aquela nave, silenciosa como surgiu, silenciosa foi para um outro ponto do infindável universo. Bem, a história não termina aí. O Augusto fez uma verificação das imediações da residência dele, se alguma outra pessoa tinha se deparado com o fenômeno, ou seja, com a visão da nave. Tinha. E aí ocorre um outro fato extremamente singular. Eram duas pessoas, mãe e filha, que moravam nas imediações. Viram a nave, fizeram um BO na polícia, e há uma circunstância muito intrigante. Ambas, a exemplo do Augusto César, e ele não as conhecia, eram naturais de Uberaba. Como explicar algo assim tão impressionante? Este é o primeiro episódio da série Percepção. Eu prometo voltar com outras histórias tão instigantes quanto estas. Até sempre.